A paz do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 6 diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que palavra maravilhosa. Vamos nos falar sobre essa palavra. Não existe texto verdadeiro se não tiver contexto, né? Se torna heresia alguém ousar pregar um versículo separado, como muitos fazem, para manipular as pessoas e mantê-las sob o seu domínio. Porque é da onde vêm as seitas, os falsos ensinamentos, e muitas e multidões seguem, porque se deixam manipular de casa em casa ou de lugar em lugar, né? E se acham dispenseiros da graça, quando na verdade são mero instrumento das trevas, manipulados por desviados da Santa e Sagrada Escritura. Vamos lá compreender? Quando a palavra de Deus diz que a letra mata está se referindo sim à lei de Moisés, porque a lei ela ensinava mais sobre a morte, né? As sentenças, né? As práticas que os homens antigamente praticavam. Ou seja, o homem ele herdou a semente de Adão, o pecado. Por causa disso ele foi destituído da glória de Deus. E o que acontece? A morte no homem, só a presença de Deus, só o ensinamento de Deus poderia, de alguma maneira, o livrar da condenação. E então o Senhor passa para Moisés a sua lei, que era boa, porém matava. Vê o caso dos sacerdotes que foram oferecer fogo estranho diante de Deus e não tiveram segunda chance. Levaram o fogo fora daquilo que Deus determinara e desceu o fogo de Deus e os matou. Entendeu? Então a letra em si, ela não pode. A letra em si, alguém falando só do significado da letra, não conduz à salvação. Por isso que diz, a letra mata, quer dizer, a lei de Moisés mata, mas o Espírito, a graça, né? O Espírito Santo revela a graça, o Espírito ele vivifica, o Espírito Santo é que traz a vida às coisas. É Ele que renova, é Ele que deixa o homem atento ao verdadeiro ensinamento, porque o próprio Jesus falou que ele iria, mas enviaria o Consolador e ele ensinaria, ou lembraria tudo o que ele tinha ensinado. Então vamos lá. Nós vemos hoje pessoas que após, infelizmente é verdade, mas é triste colocar o que eu vou colocar, mas é verdade. Muitos após tomarem curso de teologia e até o seminário, passam a ser cristãos, de vez de estarem vivos no corpo, passam a ser mortos, porque desviam para o que Deus os chamou, porque se tornam a maioria profissionais de letra. Eles explanam bem a letra, falam o significado dela, porém perde a essência de Cristo, porque passam a confiar em si mesmo. Eu vi pregações e nós ouvimos e vemos sempre algumas pregações de algumas pessoas que se acham doutor, porque na sua ira eles expressam: eu tomei curso de teologia 3, 4, 5 vezes, eu posso ensinar. Ninguém está capaz de ensinar só pelo fato de tomar curso de teologia, mas por deixar o Espírito Santo vivificar, ele vivificar aquilo que se prega, aquilo que passa para a igreja, porque a letra, já foi dita, ele mata.
a letra de Moisés, a letra do ensinamento do Velho Testamento, mas o Espírito vivifica e ele revela a graça, né? Essa nova aliança que nós temos que pregar sobre ela. Então as pessoas se endeusam, em vez de dar lugar àquele que é Deus, se endeusam, né? Como eu já vi pregações, teses que as pessoas falam que no céu vai ter tristeza, isso não é admissível, ainda tenta combater isso, tentar argumentar biblicamente, se fosse possível, né? E chamam o teólogo, eles debatem e terminam dando mãozinha um ao outro e abraçando, e a gente vê muito isso, porque concordo com a minha aberração, que no céu vai haver tristeza, pelo amor de Jesus Cristo. No céu vai haver tristeza, então a presença de Deus não alegra. A Bíblia diz que a gente, a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. Glória a Deus, imagina no reino dele. Então existem pregações que não têm fundamento, por mais que a pessoa tenha que buscar na letra, argumentar. Para com esse negócio. Assim é aquele que é novo convertido, ainda bem não se firmou no Evangelho, cheio de orgulho, de soberba, aceita Jesus, está na morte, que está na prática do erro, não conhece Jesus. Você usa a instrumentalidade de um ministro do Evangelho que está capacitado pela misericórdia de Deus e ensina para essas pessoas. E elas depois, quando começam a engatear um pouquinho, penso que conhece de Evangelho, começa a seguir pregadores que pregam só a letra que mata, entendeu? No sentido, aquilo que eles querem dizer e não permite que o Espírito Santo fale e revele a verdade vivificada. Eles começam a olhar para essas pessoas e desviar, né, daqueles que foram instrumento para os conduzir a Cristo. Então muitos estão desviados, estão mortos, principalmente novos convertidos, que se desviam do verdadeiro alimento da palavra de Deus. Eu conheço muitos que até saíram do meu ministério, né, que começaram a aprender, começaram no Espírito e estão terminando na letra que mata, no sentido de que eles olham só para a letra, o significado da letra de cada palavra, cidade de Jerusalém, quantos metros quadrados tem, o nome, o significado do nome Jacó. Então, eles se prendem a isso, a significados de palavras, e esquecem de deixar o Espírito Santo revelar o que ele quer com a igreja, né? A igreja, que é o corpo em toda a terra que eu falo, e a igreja local, onde ela precisa ser avivada. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas igrejas, né? Uma igreja local, em alguns ministérios, onde muitos pastores ainda são meninos, estão crescendo em Cristo, ou muitas vezes estão mortos, e aí não tem uma identidade, e por certo a igreja ela passa a receber o falso alimento. E quando um pastor ele não tem uma identidade em Cristo, ele vai passar a letra que mata para as pessoas, mesmo não sendo a letra da lei de Moisés, mas muitos passam ainda, tem que guardar o sábado e etc. E usam texto, né, segundo a manipulação deles, de que o sábado salva, o sábado tem que guardar o sábado, não sabendo que Jesus é maior do que o sábado, e ele deu prova disso quando curou alguém no sábado, justamente para provocar os religiosos da época. Ainda existem outros pontos, quase eu não vou poder colocar nesse vídeo, para ficar extenso, mas eu vou dizer uma coisa: você que aceitou Jesus e teve um ministro curado que ministrou você, volte ao berço, sujeite a autoridade dele, porque você pode estar desviado e você pode estar muito, muito, muito perto de uma condenação eterna, mesmo estando dentro de uma igreja cristã, por ouvir, ensinar e praticar o profissionalismo bíblico. E o cristão, ele tem que pregar o evangelho são, o evangelho que liberta, que vivifica, que salva, que liberta o homem, e não um evangelho falsificado, ou seja, o alimento falsificado. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Shalom, Adonai.